Bem-vindos a mais um episódio da trilha People and Business. Hoje nós vamos bater um papo com Ladir Moraes, consultora, palestrante, especialista em liderança, coach, mentora e uma pessoa super ativa no mercado de formação e desenvolvimento de pessoas e de ambientes das empresas para que possa haver o desenvolvimento humano. Ladir, muito obrigado por estar aqui conosco. Roberto, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós já estamos falando em vários outros episódios que a gente está vivendo um momento de mudanças muito intensas, muito relevantes e que cada dia vem mais se acelerando. Empresas se desenvolvendo em ritmo exponencial e forçando que o perfil dos profissionais e líderes sejam revistos. Mas muito se fala e muitas vezes na prática o caminho é muito mais lento. Com a chegada do coronavírus e da pandemia, parece que essa mudança de perfil se tornou mandatória. Não é mais um desejo, não é mais um sonho, ela é uma obrigação. E aí, Ladir, eu te lanço a primeira pergunta. Muito se fala hoje em propósito, muito se fala hoje na necessidade de significado. O que é que vem a ser esse tal propósito, esse tal significado, quando a gente fala em ambiente de trabalho? Roberto, eu posso dizer que propósito é aquilo que nos move, né? E eu penso que hoje em dia, né, se fala muito de propósito como modismo, mas ele esteve na nossa vida, na nossa criação, por todo o tempo. Você nasce, seus pais te dão ali os primeiros passos da educação, depois entra a escola, o trabalho formal, o trabalho informal, mas você vai perseguindo sempre um caminho daquilo que você não abre mão, das escolhas dos parceiros, das escolhas dos amigos, das escolhas da carreira, da formação, do trabalho. Então, você, quando acorda, quando se percebe, você está indo sempre numa mesma direção, sem abrir mão de algumas coisas que são muito valiosas para você. Isso, na minha opinião, é o propósito. A gente fala também de propósito, significado e da necessidade de mudança do perfil do líder, né? De uma liderança mais humanizada, de uma liderança mais próxima. Como é que você vê essa questão de transformação do perfil de líder? É realmente necessária essa transformação? Ela já está acontecendo ou ela precisa ser acelerada? Roberto, eu acredito que a transformação ela é intrínseca na nossa vida. Todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente se transforma, todos os dias a gente inova. Então, eu penso que o perfil que se fala, o perfil do futuro, para mim esse futuro já chegou faz muito tempo. E eu acredito que em meio à pandemia, em meio à crise, você tira lá da sua caixinha de competências algumas que você vai usar mais nesse momento e outras menos. Talvez nesse momento nós estejamos utilizando muito mais, por exemplo, a resiliência, a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, sentir a dor e a alegria do outro, poder trabalhar de forma mais colaborativa. Por exemplo, se pensa que líder tem que ser comunicador sempre, e não basta só comunicar, ele tem que ser assertivo, ele tem que ser claro, objetivo, realmente ele dar um guia, ele ser o mentor de uma pessoa, o mentor de um colaborador ou de um par. E quantas vezes nós também não somos líderes dos nossos líderes, né? Então, eu de verdade acredito que o líder, ele tem uma caixinha, vamos pensar assim, uma caixinha de Pandora, né? Uma caixinha de magia cheia de competências e habilidades, mas em que em determinados momentos de crise ele vai usar mais ou menos. E nesse momento que a gente vê com muito protagonismo, valeu a experiência. Então, não bastou só as competências e habilidades. Ter repertório, ter vivido outros momentos de crise, nos ajudou muito agora. Então, eu gosto de dizer assim, que tudo aquilo que você vive, de desafios, de instabilidades, aquilo que você não esperava, ele te prepara sempre para muito mais. Nós vamos ficando mais fortes, mais aprendizes da situação e daquela vivência. Você pontuou uma coisa muito forte aqui na sua fala. É que muitas pessoas confundem carreira com profissão, profissão com carreira. Carreira é sua história. Carreira é a trilha que você deixou para trás, aquela trilha que você construiu. E ela é muito mais construída em cima de suas escolhas, em cima de seu propósito, do que em cima de sua profissão. Quer dizer, o que lhe define não é a profissão, o que lhe define não é o seu emprego ou o seu cargo. O que lhe define é a história que você conta com o que você fez, com o que você realizou e com aquilo que você busca. E aí vem um novo desafio. As empresas construíam o perfil do profissional
quase que como a Silvia Martinez definiu, um avatar. Era aquele perfil idealizado para uma função, esquecendo que as pessoas são mutáveis, que as pessoas carregam interesse próprio e que também o cenário que muda constantemente e frequentemente faz com que esse perfil você precise aplicar competências em momentos diferentes. Ou seja, a empresa é orgânica, a vida é orgânica e o funcionário é orgânico. Uma empresa, na minha opinião, ela é formada por pessoas, né? E dependendo dos líderes que ali estão, ela vai ser mais humanizada, menos humanizada. Então, eu te diria assim, eu hoje não tenho uma empresa dos meus sonhos, mas eu tenho líderes do meu sonho. Mesmo que eles hoje, na prática, não conseguem implementar 100% daquilo que eles idealizam, mas são líderes que a gente vê que estão num caminho de fazer grandes transformações. Então, eu, por exemplo, eu sempre preocupei o quanto eu era inspiradora para alguém ou não. As pessoas não deixam as organizações, elas deixam os líderes. E eu agregaria que também as pessoas não escolhem as organizações, elas escolhem os líderes. Você sonhava assim, o Google, né? Por exemplo, muitos anos na nossa vida, ele foi aquele patamar de alcance para todos. Por quê? Porque era uma empresa dita como descolada, você escolhe seu horário, você vai trabalhar de bermuda ou de calça, você pode jogar qualquer jogo no meio da tarde, você pode alimentar onde... Então, assim, isso admirou e atraiu muitas pessoas. Depois a Apple também, a empresa moderna, por conta de tecnologia. E eu conheço pessoas que elas seguem os líderes mudam e elas querem mudar. E esse é um desafio. Eu digo assim, eu sempre escolhi para onde eu queria ir, né? Não que eu montei meu plano de carreira tão perfeito que eu falei, olha, eu vou trabalhar na Vivo, como eu fui, vou trabalhar no Grupo Neo Energia, na Rinode. Não foi perfeito assim. Mas eu me dei a chance de pesquisar as empresas que eu admirava e pensar firmemente, eu gostaria de trabalhar naquele lugar, e algumas vezes isso deu certo. Ou quando eu recebia os convites, eu ia pesquisar quem vai ser o meu chefe, né? No caso, nas minhas últimas posições, quem vai ser o meu CEO, quem vai ser o meu presidente? Deixa eu ver o que falam dele nas redes sociais ou nos depoimentos lá do LinkedIn. Deixa eu ver se é um cara que eu vou me sentir inspirada para trabalhar com ele. Ou então a organização. Qual é o trabalho, né, que essa empresa faz de preocupar com o planeta, de preocupar com a sociedade? E hoje, no protagonismo que a gente vive no mundo com a pandemia, quem são as empresas que vão ser mais lembradas? São aquelas que continuaram o seu ritmo do mesmo jeito ou são aquelas que realmente saíram para a luta e tiveram um impacto grande para ajudar a sociedade e o mundo? Aquela que está investindo na vacina, aquela que está acolhendo os seus empregados e está assumindo ter menos margens para não abrir mão dos colaboradores. E aí eu agregaria aí na sua fala a questão do legado, né? Eu fui uma líder que mudei muito de empresa e eu tinha uma premissa. Eu não posso mudar e levar todo mundo comigo. Primeiro, se eu levar todo mundo comigo, eu não tenho desafio, porque eu já conheço como todo mundo opera e que nós vamos entregar o melhor nosso. E o que eu vou fazer com aquela empresa se eu mudo e carrego todo mundo? Eu vou destruir aquela empresa. Então, é o contrário, eu mudo sozinha, mas eu sempre mudo para construir de novo. Porque aquele legado pertence àquela empresa. E aí a nossa missão de deixar o sucessor, né? Que hoje eu também trabalho com sucessão nas organizações e essa é a grande provocação. Porque às vezes a gente vê assim, a saída de um executivo, de uma organização, em qualquer nível, paralisa uma operação inteira, né? Então, assim, deixar um sucessor, deixar aquele conhecimento ali também, isso é legado. Então, eu diria que 2 movimentos que a gente tem que cuidar na vida. Ter um propósito, se vocês ainda não têm o seu, vamos trabalhar e vamos escrever o nosso propósito, né? Há muitos anos eu descobri que meu propósito é transformar a vida das pessoas por meio da educação, por meio do desenvolvimento. Esse é o olhar, propósito e legado. É o nosso compromisso com as organizações, com as pessoas e com o mundo. Mais uma vez, você tocou no ponto-chave dos momentos atuais. No momento de grande incerteza, é muito mais importante você saber com quem você está indo do que para onde você está indo. Esse bate-papo com Ladir Moraes continua no próximo episódio.